Boa tarde a todos. Ah, tá bom esse boa tarde, gostei. Tá todo mundo animado, não tá? Também 2024 tá acabando, gente, acreditem. Quantas coisas nós vivemos nesse ano, né? Foi um ano muito proveitoso, muito gostoso e de quantos desafios. E estamos aqui, não é? A minha filha até falou, mãe, não estou nem acreditando que a gente está conseguindo acabar esse ano. Eu falei, nem fala muito, o ano não acabou ainda. Não é? Então, calma nessa hora, falta alguns dias, então, vamos confiar em Deus aí que vai dar tudo certo. Também, gente, se terminar aqui, continua do outro lado. Não somos todos espíritas? Que espírito é esse com medo de desencarnar? Não tem, né? Então, se terminar aqui o nosso momento de estarmos aqui, estaremos vivos do outro lado da vida. Que, na verdade, é a nossa verdadeira casa, não é? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo comprometimento, pela presença aqui conosco. Hoje nós temos muitas ausências. Não é compreensível, as pessoas insistem em ir viajar. Já falei, para que viajar? Para que passear, descansar? Vem para o Paz e Amor, gente. Aqui a gente faz viagens astrais. Recarrega o corpo físico. Relaxa, descansa. Então, para que sair fora da cidade, se aqui nós encontramos tudo? Brincadeira. Então, muitas pessoas foram viajar, mas, gente, ó, para quem tem medo de espírito, vou contar. Tá lotado. Tem medo? Nós estamos numa casa espírita. Obviamente, teremos espíritos. Nós aqui já somos espíritos encarnados. E estamos aqui com a presença dos desencarnados. Tá lotado aqui o Paz e Amor. Não precisa ficar com medo, não. São os nossos amigos, os nossos parentes, nossos mentores, os guias espirituais que trabalham aqui na nossa casa. Só gente do bem. Para que ter medo? Não é? Lembram lá de André Luiz, falando lá no nosso lar, que assim que desencarna, a gente vira alma penada. E aí, todo mundo tem medo. Mas não precisa ter medo, não é? A gente vai ter medo de alguém que a gente amou? Não, não é? E a nossa casa aqui de Paz e Amor, nós estamos encerrando hoje o nosso trabalho, é o último sábado do ano. Sábado que vem, ano que vem, nós já estaremos aqui novamente. O nosso trabalho não teve nenhuma paralisação, ele continuou todos os dias, porque ele não foi na véspera de Natal e nem de Ano Novo, que são os dias que a nossa casa fecha. Tá certo? Então, os tratamentos também estão suspensos, mas voltam agora já no começo do ano. E todos os trabalhos do salão vão acontecer. Tá certo? Todos aqueles, até o seu, né, Edina? Quinta-feira, quem tiver aí, ó, passando pelo Paz e Amor, passando aqui pelo Tatuapé, adentra, porque a Edina está aqui com a equipe dela, trabalhando, tá certo? Até chegar o próximo sábado, venha na quinta-feira, para já se fortalecer, não é? Então, gente, vamos lá começar o nosso trabalho? Porque é o último sábado do ano, então eu quero falar pouco. Vamos poupar para a gente voltar com a corda toda ano que vem. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 20, o item 4, Missão dos Espíritas. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Priscila vai fazer para nós, a prece inicial é a Vera, a vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, o Walter fará por nós, e a prece final é a nossa querida Cris Giordani. E hoje, gente, último sábado do ano, presentão, o Natal já acabou, mas o presentão é hoje. Sábado tivemos passado de Natal, foi a Luciana. Presente de Ano Novo, o nosso querido, olha ele aqui, o nosso querido Fabrício Costa. Nem vou falar a árvore genealógica do Fabrício. Trabalhador da nossa casa.
ele faz parte da nossa equipe. Gente, faz umas palestras fantásticas. E eu sempre digo que nós precisamos ter ouvidos de ouvir. O tema do Fabrício, missão dos espíritas. Está com dúvida da sua missão? Fabrício vai esclarecer hoje para nós. À luz da doutrina espírita, nesse capítulo fantástico, o capítulo 20. Lá em casa, com mais tempo, leia esse capítulo para vocês entenderem a grandiosidade do nosso trabalho aqui na Terra. Então, hoje o Fabrício, ele vai abrir assim na nossa mente, vai aguçar essa vontade de nos tornarmos espíritas melhores. Então, fiquem atentos, porque a palestra hoje, como eu sempre digo, é para quem veio. Não fica aqui mentalizando fulano, beltrano. Não, você está aqui, a palestra é para você. Tá certo? Que Jesus Cristo nos abençoe e que nós tenhamos assim, ó, uma tarde riquíssima, porque abençoada ela já está. Muita paz, gente. Sim. Quiser. Tá bom. Boa tarde. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Missão dos Espíritas, Erasto, Paris, 1863. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão, aos sábios, que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos, que a aceitarão. Pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus. A consolação divina que lhe oferecerdes e, baixando a fronde, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis, então, se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Como reconhecer os que se acharam no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Do livro Vigiai e Orai, por Carlos Bacelli e irmão José. O amor e a verdade. Tudo passará: juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão, reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões, breves se farão em cinzas.
Não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. As hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Boa tarde a todos. Vamos todos nos preparando. Nesse último sábado do ano, fazendo já, vários de vocês estão fazendo promessa. Não façam promessa, que na maioria das vezes ninguém vai cumprir mesmo. Faça assim, que cada dia seu seja o melhor, que você vai ser um ser humano melhor, um filho melhor, uma mãe melhor. Enfim, fazer o seu melhor com fé, com esperança, fazer as suas orações com bastante discernimento, porque a oração já fala, é orar e também ter a ação. Vamos fazer que o nosso dia a dia seja cada vez melhor, que a nossa espiritualidade fique cada vez mais aguçada, porque está cheio de irmãozinho hoje aqui, apreciando cada um de vocês, fluidificando, passando tanta coisa boa, cada um de nós, para que nós entramos em 2025 com muita fé, com muita esperança, com muito amor no coração, sempre ajudando a você mesmo, que se você não se ajuda, como é que você vai ajudar o seu próximo? Vá buscar no fundo da sua alma, meu irmão, que você pode sim. Isso que você está aí hoje, dentro de você, achando que você não vai conseguir, você vai. Você vai porque você pode, você tem força e você tem fé. Nunca perca a sua espiritualidade, nunca perca o seu amor e a sua fé em nosso Pai Todo-Poderoso. Ele está sempre nos protegendo, nos trazendo benefício e falando, filho, você pode, você faz e você consegue. Vamos em frente, vamos enfrentar 2025 com muito amor, com muita esperança e muita fé. É disso que todos nós precisamos. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui. Último trabalho de 2024. E parabéns aos encarnados que vieram, né? Porque tem poucos, porém aqueles que vieram realmente são bastante valiosos. Porque os desencarnados nunca falham. Eles estão sempre aqui. Desencarnados não existe Natal, não existe Réveillon, Ano Novo, não existe feriado, não existe final de semana. O trabalho é incessante, né, no plano espiritual. Então eu tenho que começar a nossa conversa aqui com uma má notícia para quem está cansado. Depois que você desencarnar, você vai precisar trabalhar muito mais do que você trabalha encarnado. Só que aí certamente é um trabalho que agasalha o nosso coração, que é a prática do bem. É só a gente ler as obras de Chico Xavier, psicografadas por André Luiz, ou melhor, as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, que a gente vai ver o quanto de trabalho a gente tem no plano espiritual, né? Então, a espiritualidade nunca falha, mas muito feliz de ter vocês aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante que é a missão dos espíritas. E, para a gente começar a nossa palestra aqui, é muito importante a gente começar do começo, né? Então, para a gente, primeiro, qual é a missão dos espíritas? Vamos falar o que é o espiritismo, né? Porque pode ser que tenha pessoas que estão aqui pela primeira vez, eventualmente estejam nos assistindo pelas redes sociais, ou até pessoas que já vieram aqui mais de uma vez, mas que às vezes não conseguem compreender ou não conseguem ter a profundidade de entender o que é o espiritismo de fato, tá? Existem diversas definições, eu gostei dessa, tá, que eu vou compartilhar aqui com vocês. O espiritismo é uma religião de caráter filosófico e científico. Aqui a gente já tem uma pequena fração daquilo que a gente realmente acredita ser o espiritismo, né? O espiritismo ele é religião, filosofia e ciência, tá? Ah, mas é ciência também? Sim, ele tem um caráter científico,
Por quê? Tudo aquilo que nos é ensinado pelos espíritos, eles vêm através de experimentos. Então, existe esse caráter científico. Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, nos livros, né, que a gente chama de o Pentateuco Espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, eles foram a codificação do Espiritismo que Allan Kardec nos trouxe. E todos esses livros, eles foram escritos através de experimentos científicos. Tá? Então, por isso, o Espiritismo ele tem, sim, um caráter científico. Além de ser filosofia, porque ele se propõe a responder questões filosóficas, de onde viemos, para onde vamos, e, obviamente, a religião, porque tem a função de nos religar a Deus. Né? Acredita na reencarnação e no processo de evolução de todos os espíritos. Então, Deus, nosso Pai, Criador, nos criou espíritos eternos, simples e ignorantes, e através das existências sucessivas, das reencarnações, nós vamos evoluindo moralmente até atingirmos o estado de perfeição. Então, todos nós que estamos aqui, estamos nesta jornada, que é muito longa, porém, não vamos desanimar. A Angelina sempre fala, nós já encontramos um caminho. O importante agora é a gente não desanimar e permanecer nesse caminho com alegria, com fé, com tenacidade, para a gente permanecer no caminho de procurar ser uma pessoa melhor todos os dias. Para nós, os espíritas, o espírito é imortal. Como eu disse, ele é eterno. Nós somos criados e somos eternos. E todos têm habilidades de mediunidade. Todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós, em alguma medida, nos comunicamos com os espíritos. Ok? Mas alguns são mais sensíveis a esse dom, podendo manter contato com os espíritos. Então, o que acontece, né? Existe a psicofonia, por exemplo, né, que é uma manifestação que a gente chama ostensiva de mediunidade, que é a capacidade de um médium de dar voz, através da sua voz, passar a mensagem de um espírito. E aquilo que a gente já conhece muito mais, né, então temos médiuns famosos, né, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que psicografam, ou seja, eles recebem a influência de espíritos e escrevem, né, mensagens, no caso de Chico, Divaldo, enfim, tantos outros, Valdo Vieira, tantos outros médiuns, obras espíritas. E isso tem um valor gigantesco, porque é justamente através dessas obras espíritas e através dessas comunicações que os espíritos nos trazem, que nós conhecemos mais do que a gente chama do além, né, do mundo espiritual, da pátria espiritual. É ali que a gente realmente começa a estudar o que acontece na verdadeira vida, porque aqui nós estamos só de passagem. Nós acreditamos, e aqui eu coloquei até em negrito, porque é uma frase muito importante, na caridade, da importância, né, da caridade no processo de evolução. A caridade, a prática do bem, ela está na base do espiritismo, ok? Nós acreditamos que somente através do amor e da prática da caridade nós atingiremos a evolução moral que todos nós precisamos. Então nós temos sim sucessivas encarnações como oportunidades que nós temos para poder evoluir moralmente. Mas urge entendermos que isso só irá acontecer através do amor que se manifesta através da prática da caridade. Bom, entendemos então o que é o espiritismo, certo? As nossas crenças básicas, ok. Tem algo bastante importante para ser conceituado aqui. O espiritismo, ele é uma religião cristã. Então, isso é importante da gente conceituar, porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas dizendo assim, eu sou cristão, né? Como se apenas a religião dele fosse adepta do cristianismo, mas o catolicismo é cristão, o protestantismo, né, as igrejas evangélicas, enfim, sejam elas quais forem as denominações, são cristãos, e o espiritismo também é cristão. E por que o espiritismo é cristão? Porque se baseia nos ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo, a quem chamamos de mestre, por ser o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Tá? Então, isso é importante da gente dizer aqui. Primeiro, ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus nos trouxe só dura 2024 anos porque ele exemplificou. Se ele tivesse só falado, certamente essas palavras já teriam esvaído no vento. Porque não existe congruência entre palavra
e ação. Jesus Cristo não apenas falou, não apenas ensinou com toda a sua sabedoria, ele viveu, ele exemplificou. Existia uma aderência enorme entre o que Jesus falava e o que ele fazia. E isso é muito difícil para nós, né? Muitas vezes a gente fala algo que a gente desejaria que a gente fosse capaz de fazer, mas a gente, infelizmente, ainda não tem a capacidade de fazer isso o tempo todo. Já Jesus não, ele era o ser, o espírito mais elevado que passou pela terra. Então, além de falar, ele exemplificou. Então, ele encarnou entre nós para nos trazer o caminho para a nossa evolução espiritual. E Jesus, temos que pensar que ele estava na Terra há 2024 anos, mais de 2000 anos atrás. Então, ele pregava, ele falava e convivia com corações realmente empedernidos, muito endurecidos, que não tinha, porque a gente pode até achar que a Terra não está evoluindo, mas ela está. Talvez não seja no ritmo que a gente acredita que fosse o melhor, mas certamente o planeta vem evoluindo, tanto intelectualmente quanto moralmente. À época de Jesus, os corações, as almas eram muito mais endurecidas. Então o desafio que ele tinha era bem maior. Hoje seria um desafio enorme, mas naquela época, com crenças tão rudimentares, com práticas, atitudes, culturas tão rudimentares quanto eram, era ainda maior os desafios de Jesus. E Jesus, que nos deu inúmeros ensinamentos, ele resumiu que era para a gente guardar. Para guardar. Ó, não vão se confundir. Vou resumir, hein, gente? Prestem atenção. Vocês tinham 10 mandamentos, ok, legal. Vou resumir. Trazendo 2, só 2, que é para que a gente guardasse, ok? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse a gente não dá muita atenção normalmente para essa parte do mandamento. E ao próximo como a si mesmo. É mais comum a gente ver as pessoas falando mais dessa segunda parte, né? Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Mas ainda assim, nós vemos muitas pessoas distorcendo e, infelizmente, não praticando esse mandamento. Vocês que estão aqui, eu e quem vê pelas redes sociais, certamente ou já disse, guardem para vocês, tá? Ou já disse, ou ouviu alguém dizer, eu preciso me amar em primeiro lugar, para depois amar o outro. Eu em primeiro lugar, depois eu amo o outro. Não é comum a gente falar isso? Foi isso que Jesus falou. Ele disse, amar ao seu próximo como a si mesmo. Na mesma medida, não é você em primeiro lugar. É você amar ao seu próximo e fazer para ele, e desejar para ele, o bem que você deseja para você. Então, se colocar em primeiro lugar, como é o comum da gente olhar por aí, não é praticar os ensinamentos de Jesus. Tudo bem? Outra coisa importante. Quando ele fala aqui de amar ao seu próximo como a si mesmo, ele não fala, ele não criou gavetas de amor, né? Isso é uma coisa dos humanos. É o amor de filho. O amor de mãe. É o amor de marido, de cônjuge, de esposa. O amor de amigo. Isso é totalmente humano, tá, pessoal? O amor é amor. E ele tem 2 características. 2. Ele é eterno, ele não acaba. E ele é incondicional. E é assim que nós devemos amar a todas as pessoas. Fabrício, mas isso é distante, você faz isso? Claro que não, né? Claro que não. Eu sou um ser humano. Aliás, quando eu falo, eu sou o primeiro que ouço. Mas se a gente não conceituar isso, a gente nunca vai sair do lugar. Amar de verdade é amar incondicionalmente. É esse amor que a gente tem que procurar praticar no nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio. Precisa ser amanhã? Não. A semana que vem? Também não. O que precisa é começar. Isso precisa acontecer. E vamos falar então da primeira parte do mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. A gente ama a Deus acima de todas as coisas?
O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Primeiro, entender, como diz meu pai, que Deus é bom e justo o tempo todo. Ah, hoje Deus não foi justo. Não, Ele é justo o tempo todo. Deus não foi bom comigo na semana passada. Ele é bom o tempo todo. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas também é a gente amar mais a vida espiritual do que a vida material. Mas, infelizmente, isso também não é muito uma realidade, né? A gente ama a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, ama possessivamente as pessoas, não é? Isso não é amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente acaba doando aquilo que sobra. Então a gente doa o tempo que sobra. Eu venho aqui na Casa de Paz e Amor 1 hora por semana. É muito pouco. Tudo bem, já estou aqui, comecei, ótimo, muito bom, estou no caminho. Mas é pouco. A gente doa para as pessoas o dinheiro que sobra. A gente doa para as pessoas a roupa que a gente não usa mais. Legal, gente. Parabéns, se você está doando, já começamos. Só que a gente tem que prestar atenção no mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Significa a gente amar a Deus acima da vida material. Nós ainda somos muito apegados à materialidade. E urge a gente começar a fazer essa mudança na nossa vida. A deixar a paixão pelo mundo, pela vida material, e a olhar mais para a nossa vida espiritual. Tá fácil? Tá fácil, então? Uma missão dos espíritas: propagar o Evangelho de Jesus. E Jesus trouxe esse mandamento, que era para a gente gravar. Tem bastante coisa lá no Evangelho, vários. Jesus ensinou uma série de coisas, mas ele resumiu que era para a gente guardar, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa primeira missão. Não somente com palavras, mas com atitudes. Tem um rapaz, um palestrante que vem aqui, que eu gosto muito, o Caio Grimaldi, e ele fala uma coisa que eu guardei na minha cabeça, que eu acho fantástico. Que ele diz assim: você quer propagar o Espiritismo? Mude. Mude tanto que as pessoas vão dizer: esse centro que o Fabrício vai é bom mesmo. Olha como ele mudou. Ele está mais calmo, ele está mais equilibrado, ele está mais caridoso, ele está mais amoroso. Também vou querer conhecer que esse centro é bom. Quer propagar o Espiritismo? Mude. Seja diferente. E ser diferente é difícil. Porque a gente costuma falar muito do efeito manada, né? A gente segue muito a manada. As pessoas estão... mas todo mundo está fazendo. Mas a minha mãe sempre falava, assim como todas as mães: você não é todo mundo. Você pode ser diferente. E uma das nossas missões como espírita é sermos diferentes. Porque nós conhecemos o Consolador, que foi a doutrina dos Espíritos, que Jesus nos permitiu conhecer, para que nós sejamos diferentes. Nós não temos que ser igual a todo mundo. A gente tem que ser diferente. Portanto, já começamos aqui com uma missão básica dos espíritas: propagar o Evangelho de Jesus com palavras e com atitudes. Sermos diferentes, sermos melhores a cada dia. Essa é uma das nossas missões. E o que mais? Vamos falar, né? Então é só isso? Não, isso aí é o básico, né? Mas tem mais, tá? Que o Espiritismo nos traz, e nós como espíritas temos aí a oportunidade de divulgar e levar às outras pessoas. Primeiro, a multiplicidade das existências. Há aflições ou provas que têm sua origem e explicação em outras encarnações. Então, notem o seguinte: até o Espiritismo não se podia explicar como Deus permitia que uma criança nascesse com problemas, deficiências mentais. Até o Espiritismo não se conseguia explicar por que uma pessoa é tão miserável e por que a outra é tão rica. Mas que Deus é esse, né? Que permite isso? Uma pessoa ser tão miserável, passar fome, e a outra ser tão rica. É porque nós não somos de hoje.
Nós somos, lembra do que eu falei lá no começo? Somos espíritos eternos, fomos criados, simples e ignorantes, e estamos, através das sucessivas encarnações, realizando o nosso aperfeiçoamento moral. E muitas vezes nós falhamos a ponto de acumularmos débitos que precisam ser sanados. Ou então, provas, para que nós realmente, num mundo de provas e expiações, consigamos provar que nós melhoramos, que nós realmente evoluímos. Então, o Lulu Santos falou naquela música, eu não pedi para nascer, mas eu lamento, Lulu, querido, que isso não é verdade. Você não só pediu para nascer, como você pediu essa família, como você pediu essa profissão, como você pediu esse lar, como você pediu esse corpo físico, tudo isso nós pedimos. E por que nós pedimos? Porque nós queremos ser provados para melhorar, para mostrar para nós mesmos que através da nossa prova a gente conseguiu evoluir moralmente. E evoluindo moralmente, através da fé, da resignação, a gente ascender no mundo espiritual. Porque isso é o que importa, tá? A gente pode, eu sou diretor, eu sou isso, eu sou aquilo, excelente. Ótimo, progresso material, muito bom, quem não quer? Todos nós queremos, né? Acredito eu, não tem problema nenhum. Mas, o que nós devemos realmente sermos obstinados é pelo nosso progresso espiritual. Ok? Influência dos espíritos. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e ações? E a resposta? Mais do que imagineis. Muitas vezes são eles quem vos guiam. Vocês estão com medo disso? Vocês ficaram assustados, não? E aí eu vou... Tá tudo bem? Tranquilo, né? Aí eu vou aqui dar um testemunho aqui de uma conversa que eu tive com a minha esposa um dia em casa. Ela perguntou assim para mim. Essa pergunta é genial, muito bom. Se eu tenho um mentor que me ama, e se eu tenho espíritos bons que acompanham a minha encarnação, se interessam por mim com amor, por que é que eu só escuto as influências negativas? Cara, que pergunta excelente, hein? Eu falei, caramba, isso aí logo de manhã mesmo? Que bom, legal que a gente está falando sobre o Evangelho de Jesus e sobre o Espiritismo. A resposta para isso, gente, é a nossa sintonia. Então, a influência dos espíritos, e essa frase, muitas vezes são eles quem vos guiam, e a Angelina diz, para mim está tudo bem. Por quê? Porque a sintonia dela está boa. Conforme a nossa sintonia, nós vamos escutar bons ou maus espíritos. Se nós nos ligarmos com o amor, com a caridade, com a fé, com o perdão, tudo aquilo que Jesus ensinou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos ter uma antena, uma frequência que irá atrair, porque no mundo espiritual, gente, é pensamento e vontade. Você vai atrair aquilo que você pensa. Se você pensa numa frequência boa, você vai ouvir frequentemente bons espíritos. Se você pensa numa frequência ruim, se você teve um dia difícil, brigou, ficou com raiva, se estressou no trânsito, o chefe pegou no teu pé, né? Abriu-se um canalzinho, uma frequenciazinha para que esses espíritos infelizes, porque não existem espíritos ruins, porque senão Deus não seria perfeito. Existem espíritos que ainda não encontraram a luz, mas um dia encontrarão. A questão é, se você abre esse canalzinho para esses irmãozinhos infelizes entrarem, você pode começar a ouvir conselhos que não são tão bons. Então, preste atenção nos seus pensamentos. Multiplicidade dos mundos. Aqui vai mais uma notícia não tão legal para vocês. Vou chegar lá. Vivemos em um planeta com energia que nos são afins. Sabe essa história de, eu não aguento mais esse mundo está perdido. Lamento te informar, mas o mundo tem a mesma energia que você. Ela achou graça. Você só encarna num planeta
que tem o mesmo progresso espiritual que você. Se você fosse melhor, você estaria num planeta melhor. O que está acontecendo com o planeta é que ele está evoluindo. E nós não podemos ficar para trás. Nós temos que evoluir junto com o nosso planeta. Então preste atenção, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós estamos na mesma jornada. Se a gente se olhar assim, gente, fica tão mais fácil você entender que você não é melhor do que ninguém. Lance para o outro um olhar de maior benevolência, de amor, de perdão. Todos nós estamos aqui procurando melhorar. É uma jornada compartilhada. E pode ser mais leve se nós nos unirmos e darmos as mãos. Portanto, como eu disse, conforme evoluímos, vamos para mundos mais adiantados. Já estivemos em mundos menos adiantados. Quando nós éramos mais rudimentares, quando nós éramos mais rudes, mais brutos, nós estávamos em planetas menos evoluídos. Agora estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta espetacular, maravilhoso. Tem lá ainda, né, o que a gente diz, provas e expiações. O mal ainda predomina, né? Depois nós vamos para mundos de regeneração e, enfim, a partir daí evoluímos, vamos para os mundos evoluídos. Que lá o mal não predominará mais. É para lá que nós queremos ir, não é igual a Luciana. Agora é a hora de todos participarem. É para um mundo em que o mal não predomina mais que nós queremos ir, não é? Ótimo. Vamos começar hoje? Saindo daqui, porque dentro da casa espírita é fácil. Aqui tem espiritaço para tudo quanto é lado, é uma delícia, você se sente bem. Maravilhoso, delícia. Aí você sai lá fora, já não é bem assim. Você vai manter a sua sintonia no bem ou vai se deixar influenciar pelo mal que a gente encontra lá fora? Então, para a gente partir aqui para a parte final, né, da nossa palestra, em primeiro lugar, devemos transformar a nós mesmos. Missão dos espíritas. A gente se transforma, em primeiro lugar. A gente se conhece. A gente olha para nós mesmos entendendo que nós temos diversas questões a serem melhoradas. E ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. É quando você deita a cabeça no seu travesseiro, lá está a verdade, né? A gente pode mentir para os encarnados, mas para o desencarnado a gente não consegue mentir. Então, a partir do nosso autoconhecimento e a gente deixar de se enxergar com o invólucro da vaidade, a gente começa a se transformar. E nos transformando, seremos capazes de tomar boas decisões e exprimir palavras de amor e mansidão. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu troquei de trabalho e agora eu estou numa outra empresa que pratica o trabalho mais presencial. Depois de quase 4 anos eu que estive predominantemente no home office, né? E aí, gente, exprimir palavras de amor e mansidão passa a ser um desafio muito maior do que se você estivesse na sua casa. Por quê? Porque no home office não tem as conversas paralelas, sabe? Conversas paralelas é um eufemismo que eu usei para fofoca, né? Fofoca. Não, no home office eu vou lá, pego meu cafezinho, vou na sacada, olha que dia lindo. Aí, quando você está no presencial, você já não toma mais o café sozinho, você toma com um colega. E o colega está bravo com o chefe, com o colega que fala mal do fulano, que não trabalha direito, que é vagabundo, que não faz as coisas. E aí, gente? E para você não entrar nessa sintonia? Porque às vezes você também está observando isso do fulano que ele está falando, sabe? Você também está meio assim, também observou que o fulano de tal não trabalha tão bem, é espertinho. E aí? Você vai falar, é mesmo? Ele é assim mesmo. Ó a anteninha, ó a anteninha. Já abriu aqui, ó. Lembrem que é sintonia. E aí você fala assim, não, mas vamos entender, a gente não, né, isso é um julgamento, às vezes ele não está num dia bom, é difícil, né? Porque aí o cara vai te achar chato. Entendeu? Lembra do que eu falei, que a gente tem que ser diferente?
que nós espíritas temos que ser diferentes, aí a pessoa que te chamou para tomar, cara, chato. Fui lá falar mal do cara, ele vem falar que, mas às vezes ele não está no dia ruim, eu quero falar mal. Mas o que a gente quer ser é diferente. Certo? Devemos pregar o Evangelho de Jesus e sensibilizar as pessoas para o bom equilíbrio da sua psicosfera. O que é a psicosfera que a gente fala? É o nosso meio ambiente espiritual. Então, é a nossa vibração. É aquilo que está ao nosso redor e que se transforma através dos nossos pensamentos. Devemos cuidar disso, né? Pregar o Evangelho de Jesus e sensibilizar as pessoas. Então, aquela pessoa que te chamou para o café, olha, cuidado com a sua psicosfera, porque você falar mal do fulano vai fazer você baixar a sua vibração. Não deixe que isso aconteça. É difícil? É difícil, porque, como eu disse, você vira uma pessoa chata. Se você vai num happy hour e as pessoas estão lá fofocando e tal, você quer trocar de assunto. E as pessoas querem continuar falando daquele assunto. É difícil, pessoal. É muito difícil. Mas, dia após dia, nós vamos melhorando. O importante é começar. Devemos colocar o amor em primeiro lugar, julgar menos e praticar a caridade acima de tudo. Lembrando que julgar menos já é praticar a caridade. Tá? Uma das formas da gente praticar a caridade é julgar menos o outro. E notem, a gente está julgando o outro o tempo todo, infelizmente. Isso é normal. Você chegou aqui, alguém olhou sua roupa e julgou se era bonita. Você julgou se a roupa do fulano é bonita ou feia. Se eu estou falando com a voz grossa, se eu estou gritando, se eu não estou, se a minha palestra está chata, se não está. A gente julga o tempo todo. Então, a gente tomar consciência disso e entender que julgar não é uma atitude de amor, não é uma atitude caridosa, que nós devemos compreender as pessoas, as suas fraquezas, as suas fragilidades. Vamos lembrar de uma frase, né, que está no Evangelho também. O homem no mundo é mais frágil do que perverso. Nós, no mundo, somos mais frágeis do que perversos. Quando uma pessoa age mal com você, por que será que ela agiu assim? Por que será que ela tem essa fraqueza? Qual a fraqueza dela essa atitude está exprimindo? Só essa pessoa vai poder saber. E por fim, quando não for possível ajudar alguém, ore. A oração transforma as coisas. Então, sabe aquela história, gente, de dizer assim, cuidado com gente de energia baixa, se afasta, porque olha, você vai acabar contaminado. Isso é caridade? Isso é caridade, gente? Isso é amar a outra pessoa? Deixa essa pessoa para lá. Deus me livre, energia ruim. Quem é o nosso mestre? Jesus. Vocês imaginam Jesus falando para os apóstolos, pessoal, deixa o pessoal de energia baixa para lá. Não dá, né, gente? Agora, existe um limite, né? Claro, a gente tem que ajudar, pregar, lançar sementes no coração das pessoas, e muitas vezes a gente encontra um limitador, que é a pessoa querer ser ajudada. Quando isso acontecer, o que a gente faz? Ora pela pessoa. Não abandona essa pessoa. Ora por ela. Ora com firmeza, coloca o nome dela nas urnas ali, do Paz e Amor. Fala dela no Evangelho no lar, nas suas orações diárias. Ore por essa pessoa. Porque como Jesus nos trouxe, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não vamos ignorar as palavras de Jesus, vamos praticá-las, vamos vivenciá-las a cada dia mais. Então, queridos e queridas amigos e amigas, eu queria agradecer, né? Obrigado por vocês terem me escutado. Obrigado por mais um ano, né? Agradeço aqui a toda a nossa equipe pelo companheirismo, pela amizade, e a todos vocês, né, que vêm aqui no Paz e Amor. Foi um ano bastante desafiador, né, mas estamos chegando ao final, estamos vivos, encarnados, bem, com saúde. Então, isso que importa.
né? Importante a gente ter aí a perspectiva de um ano melhor. E, gente, assim, importante, né, para 2025. Não tem problema nenhum você fazer planos materiais. Eu quero emagrecer, eu quero engordar. Acho que pouca gente quer engordar. Mas, enfim, quero emagrecer, quero ter uma vida mais ativa do ponto de vista físico, correr, ir para academia. Eu quero um emprego novo, eu quero uma casa nova. Tudo certo, galera. A gente vive no mundo. Tudo certo. Mas não vamos esquecer do principal, a nossa ambição espiritual. A gente tem que ser ambicioso na parte espiritual na mesma medida que a gente é ambicioso, ou até mais, né? Que a gente é na parte material. Então, faça planos também para a sua vida espiritual. O que você quer transformar em você? Qual a dificuldade que em 2025 você quer vencer? O que você quer fazer a mais para transformar o nosso planeta, para melhorar a energia do nosso planeta? Vamos refletir nisso e feliz 2025 para todo mundo. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Então, agradecemos o Fabrício por essa palestra, que nos faz pensar muito, né, gente? Realmente temos que dar o primeiro passo em busca de melhorar a nós mesmos, né? Se cada um melhorar a si mesmo, aí o todo vai melhorar, né? E nós vamos chegar lá. Então, depois dessa palestra edificante, vamos fechando os nossos olhos, procurando uma posição bem confortável, nos ligando aos mentores do nosso trabalho, que nos envolve tão amorosamente. Façamos então uma respiração calma e tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios, entreabertos, por 3 vezes. Vamos direcionar nossos pensamentos de paz e harmonia e nossos fluidos amorosos e benéficos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e a psicosfera, envolvendo os seus moradores, plantas e animais que ali convivem. Em especial para aquele nosso familiar que esteja mais necessitado ou que esteja passando por uma dificuldade qualquer. Mentalizemos essa mesma luz adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalhos, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situação de rua, aos orfanatos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, pelos desencarnados em processos violentos, todos recebendo nesse instante fluidos balsamizantes e reconfortantes nessa vibração de luz e de amor. Mentalizemos também os nomes, todos os nomes colocados nas urnas, dos encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades e conforme os seus merecimentos. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, o pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa bendita, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse trabalho tão edificante, sob a proteção de Jesus, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes. Envolvidos que estamos nesse ambiente de paz e de amor, estamos agora preparados para receber os passes, envolvendo os médios em uma vibração amorosa, eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós para serem os instrumentos da espiritualidade.
Comecemos pelo centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça. Vamos mentalizar uma luz intensa, dourada, envolvendo de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e sistema imunológico, coordenando os nossos demais centros de força de uma forma equilibrada. Descendo um pouco mais, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Vamos mentalizar uma luz amarela, envolvendo os nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala e órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rósea, envolvendo o centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável por nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz verde, envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo mais um pouco, vamos mentalizar uma luz azul e dourada envolvendo o centro de força esplênico, situado na região do baço, que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e os recursos vitais. Agora, vamos mentalizar uma luz lilás e prata, envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores masculinos e femininos, bexiga, rins, aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar essa energia descendo, passando pelo dorso do nosso pé e subindo da planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente, alcançamos agora o centro de força básico, o cóccix, situado na base de nossa coluna. Vamos imaginar uma forte e intensa luz azul envolvendo-o, e que essa luz benfazeja possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando então esse ciclo de luz. E assim refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa de paz e amor, pela oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapêutica do passe. Agora vamos nos preparando para a fluidificação das águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize-o nesse momento. Aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares. Sob a proteção e permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, cachoeiras, lagos e rios. Pedimos então ao Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, que utilizem essas substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas. Que coloquem em cada vasilhame e nos filtros
o que for necessário para cada um de nós. Que as equipes espirituais benfazejas também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes, nos hospitais, casas de saúde, ambulatórios, médicos, postos de saúde, onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta, que todos recebam essa magnetização das águas em suas casas ou onde estiverem. Que ao bebermos essa água com fé, sempre com uma prece, de 1 ou 2 vezes ao dia, possamos receber segundo as nossas necessidades e merecimento. Que as moléculas de água dentro dos organismos vivos encarnados sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. Agora vamos nos encaminhando para o encerramento dos nossos trabalhos e pedindo a prece de encerramento e agradecimento que a Cris vai fazer por nós. Pai, agradecemos por este trabalho que é cronologicamente o último do ano de 2024. Agradecemos por esta casa que nos abraça, que é um porto seguro naqueles momentos em que nós estamos necessitando muito de uma paz, de um abraço, de uma tranquilidade maior. Agradecemos aos irmãos desencarnados que chegam cedinho para cuidar de todo esse ambiente, preparar esse ambiente e também preparar os médiuns que estarão aqui trabalhando, se dedicando, cuidando para que vocês possam encontrar o que vieram buscar, mas também se aprimorar em direção à sua própria evolução. Vamos agradecendo a espiritualidade que vem conduzir, intuir a cada um dos médiuns, mas também os que vêm na doação da energia através do passe a cada um de vocês. Vamos agradecendo aos mentores desta casa, Senhor Bezerra de Menezes, Senhor Eurípides Barçanufo e Irmã Clara, e todos aqueles espíritos que trabalham junto com eles. Vamos agradecendo ao nosso irmão maravilhoso, de nome Jesus, que nos abraça, que nos ampara o ano inteirinho, todos os momentos em que precisamos dele, ele está pronto para nos apoiar. Ele que nos ensinou e agiu para que nós pudéssemos caminhar seguindo seus passos, e que nos serve, trabalha para nós como um farol numa noite escura, numa tempestade qualquer. Ele sempre estará lá para iluminar o nosso caminho. E agradecer a Deus por nos ter criado e durante toda a eternidade estar ali cuidando e enviando até nós os nossos amigos espirituais que torcem pela nossa evolução, e o nosso querido mentor, que durante todo este ano, momento após momento, em todas as nossas necessidades, está ali conosco, torcendo por nós. Que tenhamos um ano de 2025 pleno, e que a gente continue caminhando junto de Jesus e buscando o melhor caminho, os melhores momentos que a gente possa ter para nos iluminarmos. Então, como eu falo todos os sábados, né, quando eu faço o encerramento, tenham um ótimo domingo, e sábado que vem, todos aqui novamente, e que assim seja. Tchau, pessoal.
de amor em Jesus.